Parágrafo 2º. Os devotos escrupulosos. 94. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos, e como se os que rezam à Santíssima Virgem não rezassem também a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles as repetem a cada momento, para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me, sim, dos que são devotos de Jesus Cristo. E eles o nomeiam, muitas vezes, sem se descobrir. Digo entre parênteses: cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é Ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo. Isto sim que é sólido. Em certo sentido, é verdade o que eles dizem, mas, pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela com ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. 95. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos: ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Parágrafo 3º. Os devotos exteriores. 96. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer. Ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior, sem desprezar o exterior de modéstia que acompanha sempre a verdadeira devoção.
Parágrafo 4º. Os devotos presunçosos. 97. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, e etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem e etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar. Que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave à hora da morte basta. De mais a mais, que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam e em cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Padre Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam e etc., para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas. Não importa em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal sem confissão, só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus, na hora da morte, a contrição e o perdão de seus pecados, e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. 98. Não há, no cristianismo, coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando pelos pecados se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem o ousaria pensar? 99. Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida, depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que, para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado, contanto seja este o ideal. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados e etc. 100. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador,
mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nestas condições, mesmo que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho.